Eu vou utilizar esse microfone para eu ficar aqui em pé, que eu acho que faz mais, vocês conseguem me ver melhor, eu não fico na frente da apresentação. Então, boa tarde, boa noite a todos. Muito obrigado por vocês terem vindo. Sei que hoje foi um dia assustador também, a gente estava lá na DRI, parecia que ia desabar tudo, mas... é muito importante que vocês participem desse evento, porque aqui hoje nós vamos falar do passo a passo da mobilidade internacional. Vocês, todos que estão aqui, a maioria já foram alocados. Existem pessoas também que têm a pretensão de ser alocados nas próximas vagas. Então, eu acho que esse é um momento muito bacana de conversa. Metade dessa data é reservada para informações. Então, vão ser muitas informações, mas vocês, quem já passou na primeira rodada, recebeu na segunda-feira, ontem, o e-mail de informações iniciais, que consta o guia geral de orientação, e os aprovados na segunda rodada vão receber amanhã. Então, vocês podem ficar tranquilos. Todas as informações que nós estamos compartilhando hoje estão naquele material. O ideal hoje é que nós passamos por um panorama do que virá, para que vocês também possam tirar dúvidas e ouvir do pessoal que viajou. Eu vou pedir para a Aline, até ela pode aguardar um pouquinho, depois ela sobe aqui no palco quando eu finalizar. O Paulo Vitor ainda não chegou, mas ele deve chegar a qualquer momento. Provavelmente a chuva atrasou, conhecemos o trânsito nos dias de chuva. E vamos lá. Meu nome é João Vitor, ou João Carvalho nos e-mails, trabalho lá na Diretoria de Relações Internacionais. Estou aqui com o José, ele também trabalha lá com a gente, vai acompanhar vocês. E a Júlia, que é a nossa bolsista, que vai passar com as listas de presença. Nós cuidamos desses programas de mobilidade internacional, fazemos as orientações dos estudantes, e hoje a gente reuniu para que vocês possam, então, conhecer mais sobre o que acontece a partir de agora, depois que vocês foram alocados. Nós vamos falar, então, rapidamente sobre os programas gerenciados pela diretoria, a preparação para o intercâmbio. Todas essas informações, novamente, estão no Guia Geral de Orientações. Queremos falar sobre o perfil do intercambista da UFMG. Nesse momento, eu vou pedir muita atenção de vocês. É uma coisa muito rápida, de 15 minutos, mas para a gente refletir exatamente como nós estamos nessa preparação para o intercâmbio. E depois nós vamos acompanhar a apresentação dos ex-intercambistas. Finalizado isso, metade do evento, ficamos até às 7 tirando dúvidas. Sintam-se à vontade para perguntar. Bom, até o momento foram disponibilizadas vagas do programa Minas Mundi. Ele é uma iniciativa própria da UFMG e ele é pautado pelo princípio da reciprocidade. O que significa isso? A nossa universidade estabelece parcerias com instituições de ensino superior do mundo todo, e nós fazemos acordos para que nós encaminhemos estudantes e eles também nos mandem estudantes. Esses programas de mobilidade internacional, eles são carro-chefe de parcerias que nós temos com essas instituições. Elas se expandem para questões de pesquisa, extensão, questão de docente. É muito grande o universo da internacionalização, mas, sem sombra de dúvidas, esse envio de estudantes representa uma parte considerável dos esforços que nós temos de inserir a UFMG no mundo e de trazer também esses conhecimentos e essas inovações aqui para a nossa casa. O programa ele foi fundado em 2012 e ele é um programa de destaque em internacionalização, tanto em números quanto em convênios, em instituições alcançadas, em número de estudantes enviados. É um programa de destaque. Então, vocês têm que ter muito orgulho de fazer parte de um programa desses, porque, sem sombra de dúvidas, a gente mostra que a UFMG está num patamar muito elevado. Vão sair ainda nesse edital vagas para o programa Escala Estudantil, que é uma iniciativa da AUGM, a Associação de Universidades do Grupo Montevidéu, também pautado por um princípio de reciprocidade e em vigência há mais tempo. Só que essas mobilidades elas são realizadas exclusivamente na América Latina, fortalecendo essas relações Sul-Sul. Esse programa ele tem programas voltados, em atividades voltadas para estudantes de graduação, como vocês, mas também para docentes, gestores e estudantes de pós-graduação.
há ainda um evento para que vocês possam apresentar trabalhos no exterior, que chama Jornada de Jovens Pesquisadores. Caso vocês já tenham pesquisado sobre, estávamos com, inclusive, inscrições abertas há poucas semanas. Todos esses programas eles são muito importantes porque eles nos conectam com as regiões aqui do nosso bloco e revela também o destaque que a UFMG ocupa, uma vez que a nossa reitora, Sandra Regina, era presidente até o ano passado e agora assumiu parte do conselho dessa associação. Então, a UFMG, em todos os programas que oferece, ela se destaca. Vocês podem sempre guardar isso, eu vou continuar batendo nessa tecla, para que vocês tenham noção de como esse intercâmbio, mais do que uma experiência individual, ele é também parte de esforços institucionais para fortalecer a internacionalização e para melhorar cada vez mais a nossa universidade. Bom, eu vou falar então da preparação para o intercâmbio, que vai da candidatura após o intercâmbio, lembrando que todas as informações estão no guia de orientação. Antes de mais nada, vocês têm que informar-se sobre a instituição em que vocês realizarão o intercâmbio. Quem já está alocado, é obrigação que comece a pesquisar. O calendário acadêmico, porque vocês vão ver que em muitas universidades eles são invertidos, semestres, o ano acadêmico em muitas instituições, principalmente europeias, começam em setembro. Então, se vocês forem alocados para o primeiro semestre do ano que vem para o UFMG, pode ser que signifique segundo semestre deles. Custo de vida, sistema de ensino, as opções de moradia, requisitos para a obtenção do visto, dentre outros. Todos esses aspectos que envolvem a mobilidade internacional. Quem ainda não tem passaporte, proceda com a emissão, visite o site da Polícia Federal, emita GRU, faça o agendamento. É muito importante, principalmente os que vão para o primeiro semestre. Já corram atrás para não ter nenhum tipo de contratempo. Leiam atentamente o Guia Geral de Orientação, sempre que tiverem dúvidas, e preparem-se. Inclusive, vamos falar disso aqui hoje. Emocionalmente, financeiramente e academicamente, para fazer esse intercâmbio. O Guia Geral de Orientação ele contém todas as orientações, desde esse momento de nomeação que nós estamos começando agora, até o retorno de vocês ao UFMG. É imprescindível que vocês façam a leitura desses guias, desse guia de orientação, sempre que tiverem dúvidas, e consultem o documento sempre que necessário. O estudante também tem sempre que estar atento aos e-mails. A partir de agora, a gente vai se comunicar muito por e-mail. Vocês já receberam e-mails sobre as rodadas, sobre confirmação, sobre informações iniciais, e assim será. Nós vamos manter sempre uma comunicação frequente, uma comunicação direta, porque cada um de vocês vai passar por um procedimento diferente. Mesmo estudantes que vão para uma mesma universidade, são de cursos diferentes, são departamentos diferentes, vocês vão passar. O Paulo chegou. Oi, Paulo. Vocês vão passar por procedimentos diferentes. Então, atentem-se ao que nós encaminhamos para você. Talvez o seu colega recebeu um e-mail antes, talvez o outro recebeu uma coisa diferente. Não se desespere. Nós estamos com todas as datas em mente, nós temos todos os procedimentos já organizados e o fluxo vai correr à medida com que cada um puder acontecer. Então, foque sempre no seu e-mail, porque as comunicações ocorrerão por lá. E também vocês podem procurar a gente sempre por lá. Então, um panorama rápido de como é montado esse guia de orientação. Acontece a confirmação de participação que vocês puderam realizar, quem ainda não realizou, realize, por favor, e o encontro de orientação que está acontecendo hoje. A nomeação teve início ontem, nós começamos a nomear vocês. Os prazos das instituições variam. Existem instituições que já vão até dia 15 de setembro apenas, as mais breves, e outras que só vão começar em outubro ou novembro. Então, não precisem se preocupar, nós vamos realizando as nomeações o mais brevemente possível, mas é preciso que vocês aguardem. Depois que nós fazemos a nomeação, vocês recebem orientações específicas de candidatura, então atente-se ao que você deve fazer, e informações suplementares. Nesse momento, nós compartilhamos mais informações sobre o país de destino e também sobre quem vai junto com vocês. Existem estudantes que vêm de outras rodadas, às vezes vocês não os encontram nos grupos, mas nesse momento todo mundo entra em contato. Feito isso, vocês já podem realizar upload de todos os documentos de candidatura e da declaração de condições financeiras e começa a etapa de pagamento do auxílio.
vou falar mais sobre ele. Carta de aceite e emissão do visto costumam sair nesses momentos. Refriso aqui que a carta de aceite só é emitida pela universidade parceira depois da candidatura. E ela é imprescindível para a emissão do visto. Vocês precisam da carta para o visto de estudante. Então, não adianta tentar antecipar, porque o documento não é de nossa responsabilidade. A declaração de intercâmbio é emitida posteriormente à carta de aceite e vocês já podem submeter os documentos finais, a última etapa do pré-intercâmbio, que formaliza o afastamento. É nesse momento que as universidades parceiras costumam liberar informações de moradia e alimentação para os estudantes que já foram aceitos e nós fazemos um contato para verificar como está o intercâmbio. Então, aqui nessa etapa, vocês já viajaram. Depois que vocês viajam, vocês podem fazer alterações no plano de estudos e podem também solicitar a extensão do intercâmbio. Vou falar mais sobre isso. Os formulários pós-intercâmbio e o certificado de notas devem ser entregues após retornar ao UFMG e o guia também traz informações sobre atendimento. Quem passou pelo programa Minas Mundi, sempre minasmundi@dri.fmg.br. Acabou, comunica. Agora, minasmundi@dri.fmg.br, por favor. Ótimo. Vocês, então, todos já foram alocados. Os que ainda não foram alocados estão aí esperando as próximas rodadas. Quando vocês são alocados, nós fazemos a confirmação de candidatura no SIGA e meus processos de intercâmbio. Ele é muito importante porque vocês concordam com a vaga e também autorizam o compartilhamento de dados com os outros estudantes que vão para a mesma universidade. Nas datas da instituição parceira, a DRI realiza o que nós chamamos de nomeação. Nomeação é esse ato oficial de eu falar: olha, minha parceira, eu tenho esse aluno, é ele que foi selecionado para essa vaga bilateral para estudar aí. Não adianta vocês contatarem a universidade agora, inclusive eu peço que ainda não o façam, porque existem diversos programas de intercâmbio, e esse é um deles. Vocês são Exchange Students, Incoming Students, Non-Erasmus Students, então a gente tem que se atentar ao convênio específico que vocês são em cada universidade. Então, aguardem, porque nas datas corretas nós fazemos as nomeações. Instituições com prazos curtos recebem atenção redobrada. Como eu disse, algumas têm o prazo até o dia 15 de setembro. Os estudantes já estão começando a ser contatados. Outros só vão começar em outubro e vocês também vão receber essas informações, mas no tempo devido. Então, eu peço que aguardem. Planejem-se com todas as outras questões que nós vamos discutir aqui, mas, em termos burocráticos, pedimos que vocês aguardem, porque tudo vai ocorrer em tempo hábil, ainda que não seja agora possível entender isto. Mas os prazos são suficientes. Depois que nós fazemos a nomeação, a instituição parceira leva algum tempo, mas eles aceitam a nomeação e envia para a gente as orientações para a candidatura. Orientações essas que podem ser parecidas para estudantes de instituições similares, mas que variam. Variam para cada estudante, para cada departamento, para cada curso. Então, atentem-se sempre ao que vocês têm que fazer individualmente. É claro que os outros amigos vão poder ajudar, mas se você faz o seu bem feito, é o suficiente. Nesse momento também, liberamos o SIGA. Depois que vocês recebem orientações de candidatura, vocês têm que acessar o SIGA para concordar com o termo de compromisso. Nesse momento, você tem que ler atentamente e você se compromete com todas as cláusulas e itens que vocês têm que cumprir durante o intercâmbio. Elas dizem respeito a mínimo de créditos, a forma com que vocês vão se portar, a responsabilidade dos deveres que vocês vão ter que cumprir. Então, leiam atentamente. Ele tem ele é bem completo e aceitado o termo de compromisso, vem a fase de candidatura. Candidatura é esse momento em que você vai enviar um compêndio de documentos para a universidade parceira para que eles possam emitir uma carta de aceite. Então, a nomeação somos nós quem fazemos. Por favor, não contatem as universidades ainda. As candidaturas, na sua maioria, é o próprio aluno que é responsável por fazer, organizar documentos e enviar. Nós prestamos ajuda, verificar se está correto o preenchimento, se está completo, mas é responsabilidade, na maioria dos casos, que o estudante faça essa candidatura. Quais são os documentos de candidatura em geral? São outros, aparecem mais. Mas, no geral, vocês vão ter que apresentar passaporte, salvo pouquíssimos casos de Mercosul, mas vocês têm que ter passaporte.
Tradução do histórico também é muito importante. Ele vai aparecer com o nome de Academic Records, School Records, Transcript of Records. Isso é o seu histórico acadêmico traduzido. Quem vai para Portugal não precisa. Alguns países que falam espanhol não pedem, mas os que falam inglês, todos vão pedir esse histórico traduzido. Como são feitas as traduções? Vocês fazem. Nós disponibilizamos, junto dos documentos de candidatura, das orientações, um modelo editável do nosso histórico de notas traduzido. Vocês emitem no SIGA a versão em português, porque só sai nesse idioma, e usam esse modelo que nós vamos mandar para fazer a tradução. Muitas das universidades aceitam, algumas não. As que não aceitarem, é dever do estudante buscar um tradutor, porque a DRI não realiza traduções. Guardem bem isso. Comprovante de proficiência para todos aqueles que precisam apresentar. Vocês já apresentaram comprovantes válidos. Anota as dúvidas, por favor. No final, a gente vai ter 1 hora só para tirar dúvidas. O comprovante de proficiência, quem já apresentou, conseguiu a vaga, é aquele. Pode ser que o meu comprovante vai vencer durante a mobilidade. Aí a universidade parceira vai te falar o que fazer. Se você refaz ele, se você atualiza o comprovante, mas nesse momento você só está nessa vaga que você passou porque você teve um comprovante válido e a universidade aceita aquele comprovante. Então você vai apresentar ele para a instituição. Uma foto, 3x4 ou 5x7, que é uma foto tipo passe, e uma ficha de candidatura, que é um application form. Ele acontece, é muito comum que apareça. As universidades também pedem, e isso aqui, a universidade pede, a UFMG pede, um plano de estudos, um plano de atividades acadêmicas, que também chama Learning Agreement, contrato de estudos, acordo de estudos. Esse é um documento oficial, em que você indica todas as matérias que você vai cursar no exterior. Então, como que é feita essa seleção de disciplinas? Durante a candidatura, a instituição disponibiliza uma lista com as disciplinas que estão disponíveis. Você vai lá, monta um plano de estudos com o mínimo de créditos exigido, atendendo restrições, escolhendo os departamentos que são obrigatórios pela indicação da universidade, coletam a assinatura do colegiado para dar essa anuência e enviam para a universidade. Existem universidades que pedem 2 assinaturas, a do coordenador acadêmico ou departamental, que é o colegiado, e a do coordenador institucional. Acadêmico e departamental, sempre colegiado, assina primeiro. Institucional, DRI, assinamos depois. É o seu coordenador que vai assinar. A maioria não pede que a DRI assine plano de estudos, mas é obrigatório que o colegiado tenha assinado. Vocês têm que subir ele dessa maneira. Se o estudante for responsável pela candidatura, imprescindível comunicação à DRI de todas as etapas, desde o preenchimento à confirmação. No momento da candidatura também é quando nós liberamos informações suplementares, que são os contatos dos estudantes que estarão em intercâmbio na mesma instituição. Basicamente, isso. Depois da durante a candidatura, vocês agora já têm os documentos, já estão se candidatando, aparecem no SIGA, eu mando esse e-mail, é porque o SIGA ele funciona assim, eu preciso fazer uma etapa para vocês fazerem. Então, eu preciso mandar o e-mail de orientação de candidatura para vocês verem o termo de compromisso. Vocês têm que concordar com o termo de compromisso para eu poder mandar informações suplementares e eu preciso mandar informações suplementares para vocês verem os campos de upload de documentos de candidatura e da declaração de condições financeiras. Vocês mesmos assinam essas condições financeiras e não há necessidade de comprovação. Vocês assinam o formulário e se comprometem pela sua assinatura ali dentro. Lembrando sempre que aceitamos assinaturas válidas. Recomendo sempre o gov.br, porque você consegue fazer uma assinatura oficial e é o melhor jeito de assinar digitalmente. Todos os documentos sempre em PDF ou pasta zipada, senão o sistema ele não vai aceitar. Depois da aprovação dos uploads, fica disponível o upload da carta de aceite. Nesse momento é possível que exista um gap, e é momento de paciência. Você enviou os documentos de candidatura, é a universidade que vai avaliar. Pode levar uma semana, pode levar um mês, mas esse documento vai chegar. Talvez vocês estejam aí preocupados porque viram um caso recente de uma universidade que atrasou
mas conto para vocês que a carta chegou, os alunos já estão viajando, foi tudo resolvido. Foi um caso específico e extraordinário. Não acontece. As cartas de aceite demoram, mas saem. Depois da aprovação da carta de aceite, vocês conseguem emitir a declaração de mobilidade internacional. Nesse momento, é disponibilizado, né, lá nos meus documentos autenticáveis, que é onde vocês tiram comprovante de matrícula, tiram histórico escolar. Depois que você subiu a carta de aceite, o sistema disponibiliza para vocês esse documento e a gente pode caminhar para a última etapa, que é auxílio financeiro e documentos finais. Como funcionam os auxílios financeiros? Mediante disponibilidade orçamentária, sempre importante frisar, a DRI pode disponibilizar auxílio financeiro para os 2 programas. Minas Mundi, qual é a condição? O estudante obrigatoriamente tem que ser assistido pela FUMP e ter sido alocado para o 2º semestre. Isso está lá no edital, bem claro, com prioridade para os estudantes que são níveis 1 e 2. Existir no orçamento, conseguimos tentar expandir para o nível 3, mas são pagos com a prioridade nível 1, pagos níveis 1, nível 2. Lembro aqui uma coisa muito importante. Esse auxílio não é da FUMP. Não procurem a FUMP pedindo pagamento, pedindo ajuda, porque não é da FUMP. Esse é um dinheiro próprio da DRI que nós direcionamos para que os alunos possam ter esse apoio do intercâmbio. Então, a FUMP só funciona para fazer o estudo socioeconômico e ofertar os dados. O que vocês podem fazer com a FUMP? Mantenham o estudo atualizado. Meu estudo vai vencer no meio do intercâmbio. Já agenda com seu assistente social, procura uma forma de estender, uma forma de renovar, mas é preciso ter o estudo válido durante o intercâmbio. Níveis 1, 2 e, tendo auxílio, níveis 3, para o 2º semestre. Novamente, não é um auxílio da FUMP. Os alunos erroneamente buscam a FUMP para buscar informações desse auxílio e eles não possuem. Eu soube, neste último ano, que os estudantes que recebem algum tipo de auxílio moradia teve um edital específico da PRAE para fazer um pagamento para esses alunos. Não temos conhecimento desse processo, porque, nesse caso, esse é da FUMP. Então, busquem os órgãos corretos quando forem verificar sobre auxílio. Auxílio Minas Mundi é nosso. O escala estudantil ele prevê para todos os alunos que são alocados no programa o auxílio, seja fumpista ou não. O estudante fumpista recebe o valor integral, o não fumpista, metade. Esse valor da UFMG é para a compra de passagens aéreas e seguro-saúde, enquanto que, pelo próprio convênio do programa, vocês têm o recebimento de auxílios para acomodação e alimentação lá na instituição parceira. Lembro aqui, eu sei que tem algumas pessoas que estão aqui esperando sair vaga do escala, as condições de oferta de acomodação e alimentação são de responsabilidade dos parceiros. Não sabemos como funciona e varia de instituição para instituição. O que nós oferecemos é o pagamento para as passagens aéreas. Novamente, não precisam se inscrever para auxílio. No momento correto, a DRI entra em contato com todos os estudantes que estão com estudo válido e solicitamos dados bancários. Portanto, busquem a FUMP, caso o seu estudo vá vencer, e assegurem que ele está com todas as informações atualizadas. Então, a gente estava falando da carta de aceite, né? Que a carta de aceite sai. Então, assim, rápida recapitulação. Nomeei, candidatei. Esperei a carta de aceite saiu, peguei minha declaração de intercâmbio. Até aqui a gente está claro, passamos por isso. É o momento de formalizar o afastamento. Hora de mandar os documentos finais. Os documentos finais, é muito importante frisar que vocês não vão fazer um trancamento para nenhum. Trancamento parcial, trancamento total. Existe o CEP 04/2012, que regulamenta os intercâmbios, que assegura que todo estudante da UFMG tem direito a permanecer 4 semestres em afastamento para intercâmbio. Então, vocês vão fazer esses documentos finais para isso, para que nós possamos formalizar 1 semestre de afastamento para intercâmbio. O Minas Mundi seleciona para 1 semestre. Vou falar da extensão, mas 1 semestre. O plano de atividades acadêmicas, que muitos de vocês têm que apresentar na candidatura de uma vez, outros só vão apresentar nos documentos finais. Então, por isso que é importante se atentarem no seu próprio caso.
Ah, apresentei um plano de atividades acadêmicas na minha candidatura e agora veio documentos finais. Não mudou nada? Sobe o mesmo documento. Já está assinado, ele continua válido. O afastamento para intercâmbio internacional é um formulário que nós disponibilizamos também no momento correto. Ele já está no guia de orientações lá no final, para quem tem curiosidade. Mas nós mandamos, o colegiado assina. Você manda para o colegiado o afastamento com a carta de aceite, declaração de intercâmbio e o plano de atividades, e ele formaliza. Todas as informações vão sendo mandadas e relembradas no momento correto. Vocês podem ficar tranquilos, além do que está escrito nele. O estudante enviou plano de atividades acadêmicas, carta de aceite, declaração, então vocês vão conseguir ler lá as instruções corretamente. E seguro-saúde, que eu vou falar mais sobre ele. Documentos finais ainda. Plano de atividades acadêmicas. Existe um mínimo de créditos para serem cumpridos em cada instituição. Estudantes que vão para países europeus obrigatoriamente cumprem 20 ECTS, que são 20 créditos comuns europeus. Existe um momento em que vocês se assustam, que é quando vocês descobrem que 20 ECTS são 600 horas. Mas existe uma diferença. Na UFMG, nós contamos os créditos como hora-aula. No exterior, hora-estudos. Na UFMG, nós consideramos o tempo de você na sala de aula. No ECTS, é o tempo de você na sala de aula, mais o tempo de atividades fora da sala de aula. Então, é por isso que os estudantes conseguem fazer 20 ECTS com 4 matérias, mais ou menos. Paulo, depois ele foi para Portugal, ele vai poder contar para a gente quantas que ele fez. Estudantes que vão para instituições dos Estados Unidos e Canadá fazem 12 créditos, e estudantes que vão para outras instituições fazem 180 horas aula, que equivalem aos 12 créditos da UFMG. Existem muitas instituições europeias que solicitam até que o estudante faça mais ECTS. Então, a gente conversa, se for o caso. Eu sei que, por exemplo, o Sheffield e algumas outras do Reino Unido, a gente manda um e-mail falando, não, o nosso aluno pode fazer 20. Outras não aceitam. Então, se a universidade coloca um pouco mais, vocês têm que fazer o que elas falam. Mas, pela UFMG, sempre 20 ECTS para a Europa, 12 créditos na América do Norte, exceto o México, e 180 horas para as demais instituições. 180 horas. Não é Estados Unidos e Canadá. Ok. Muita atenção na hora de selecionar disciplinas. Não precisam se preocupar agora, porque da mesma forma que vocês têm que esperar sair a oferta de vagas do semestre que na UFMG, acontece no exterior. Então, eles vão disponibilizar um quadro de vagas para vocês, um quadro de disciplinas no momento certo para que vocês possam fazer a seleção. Muito cuidado para não selecionarem disciplinas anuais, porque elas não geram créditos se vocês fazem só um semestre. E elas podem não ser contabilizadas parcialmente, logo, você não tem a inclusão dela no seu histórico final de notas. Sem essa disciplina, provavelmente você não atinge o mínimo de créditos e você não cumpre com o termo de compromisso. Você não pode utilizar uma extensão para finalizar uma disciplina do primeiro semestre. O plano de estudos acordado para o primeiro semestre ele deve ser cumprido. Bom desempenho acadêmico é muito importante. E eu vou falar por quê. O seguro-saúde, só para finalizar os documentos finais, recapitulando, o afastamento, o seguro-saúde e o plano de atividades. O seguro-saúde ele tem que possuir assistência médica por acidente e enfermidade, eu acho que é o mais comum, é o geral mesmo, mas tem que ter repatriação médica e funerária. Então, não queremos que ninguém precise se utilizar, mas é imprescindível que tenha. Sem essas duas cláusulas, ele não é aprovado e vocês não conseguem formalizar o afastamento. Ótimo. Entreguei documentos finais. O que acontece depois? Você resolve todo o resto. Com a DRI, está resolvido. O próximo passo é só enquanto você já estiver no intercâmbio. Aqui, nós encaminhamos um e-mail de adaptação, em que nós falamos sobre duas questões principais. Primeiro, alteração do plano de atividades acadêmicas. Você informa a DRI que você precisa alterar o seu plano e elabora o novo plano. Vocês vão ver que o nosso modelo, as instituições parceiras, elas têm modelos próprios, mas nós também temos um modelo para caso elas não ofertem. Então, no nosso plano, a primeira página são as disciplinas que você está fazendo e a segunda, inclusive, ela é reservada para você registrar essa alteração. Está lá bem escrito. Então, assim, não se preocupem, preencham novamente com o mínimo de créditos, atentem-se para o cumprimento das mesmas exigências de carga horária.
E coleta de novo a assinatura do professor. A moça, inclusive, que comentou com a gente ontem, ela fez 5 alterações, porque você chega no intercâmbio, você descobre que as disciplinas são simultâneas, você descobre que é uma matéria nova, você descobre muita coisa. E aí você descobre que tem que mudar de disciplina. Então, assim, não tem problema. Desde que vocês estejam fazendo corretamente, mantendo as pessoas informadas, coletando a assinatura do colegiado e deixando o documento lá no SIGA atualizado, não tem com o que se preocupar. Além disso, nós falamos também da extensão do intercâmbio. O estudante manda mensagem para a DRI, no máximo 1 mês, faltando para acabar o intercâmbio, da nossa parte. Mas lá na instituição parceira as datas são diferentes. Quero estender, procura a DRI de lá. Depois que vocês vão para o intercâmbio, a gente ajuda em pouca coisa. O papel da DRI de lá é muito mais importante, então busquem eles. É importante que vocês saibam que nós somos aqui, eu falo desse jeito, agentes da burocracia. Eu conheço esse processo, fazemos esse processo. Existe muita coisa que é da sua responsabilidade. Visto não é com a gente, é com o consulado. Passagens aéreas é com você, depois da carta de aceite, mas é com você. Então, assim, leiam sempre essas questões, informem-se, porque nós também não temos todas as respostas. Então, vocês têm que sempre buscar informações. Entre em contato com a DRI, nossa, também, para solicitar essa extensão. Alunos que não cumprirem o mínimo de créditos e apresentarem desempenho acadêmico não realizam extensão. Como que nós sabemos disso? Porque nós fazemos contato com a instituição. Esse aluno quer estender, ele tem esse desempenho acadêmico favorável? Ele está cumprindo o mínimo de créditos? Se não, não recebe autorização. Depende de aprovação da instituição parceira e pode incluir o pagamento de taxas. Por quê? Porque vocês não mais são estudantes de acordo bilateral. Agora vocês são alunos de mobilidade livre. Mobilidade livre inclui taxas acadêmicas de mensalidade e matrícula que são eximidas pelo edital. Existem muitas universidades, por isso que é importante vocês conversarem com as DRIs, que elas já te receberam no primeiro semestre e elas vão te receber na extensão como mobilidade livre, só que sem cobrar taxas. Você não vai ocupar a vaga, mas é preciso conversar e saber se a sua universidade é uma delas. Mas toda a comunicação tem que ocorrer de forma fluida para que vocês não se percam no metade do caminho, descubram que não vai poder fazer a extensão e já estão pensando que já fizeram um empréstimo, já compraram passagem. Façam tudo resolvido. Aqui eu vou até me relembrar, vai aparecer de novo depois. Passagens aéreas só depois da carta de aceite. Eu sei que as passagens são caras, eu sei que o preço está aumentando, eu sei que a universidade não manda e eu estou ficando ansioso. Passagem aérea depois da carta de aceite. Guardem essa informação. Nós damos essa informação, a instituição parceira dá essa informação, sigam-na. Beleza. Durante, então, a extensão do intercâmbio, vocês só apresentam de novo os documentos finais, que são seguro-saúde, novo Learning Agreement e novo afastamento. E antes de aprovar a extensão, a DRI contata a instituição parceira para solicitar essa prévia do desempenho acadêmico e a extensão não pode ser utilizada para cumprir créditos aprovados no primeiro semestre. Lembro para vocês que quando vocês mudam para a mobilidade livre, não existe mais mínimo de créditos. Então, vocês podem fazer 1, 2 disciplinas só, vocês podem diminuir para 5 ECTS. No primeiro semestre, 20. Na extensão, é por sua conta. A instituição parceira que define o mínimo, vocês verificam, às vezes você paga uma taxa por ECTS cursado, eles vão te dar informações. Então é isso. O intercâmbio está acontecendo, a gente não conversa muito durante o intercâmbio, salvo se vocês tiverem problemas. Por favor, entrem em contato com a DRI. Eu machuquei, eu precisei de médico, eu tive algum problema. Entrem em contato. É muito mais fácil que nós consigamos ajudar quando você comunica. Porque, às vezes, tem aluno que tem um problema muito grande, que vai crescendo, ele estoura no final do semestre e a gente não tem muito o que fazer, porque, às vezes, a situação ela já está muito complicada. Não vou dar exemplos desses casos, mas é muito importante que, se você está passando por uma situação ruim, comuniquem. Manda e-mail para a gente. Eu tive uma aluna agora, inclusive, que a universidade mandou, falei que não ia dar exemplo, vou dar exemplo, mas é porque é um exemplo bom. A universidade mandou, falando que a aluna teve um acidente, teve que fazer não sei o que de cirurgia. Eu mandei mensagem para a aluna, ela falou, não, estou tudo bem, obrigado pelo contato. Gente, se depois acontece um problema disso, nós não ficamos sabendo. A gente tem que saber que aconteceu isso.
Inclusive, vai sair um vídeo agora no Comunica de uma outra moça também que quebrou a perna faltando 3 dias para acabar a mobilidade. Foi um caos. Mas ela fez tudo direitinho. Comunicou, buscou o seguro, buscou a passagem aérea. Agora está de volta, feliz da vida, com o intercâmbio dela cumprido. Então, quando você faz tudo certo, você consegue atingir o seu objetivo, que é o bom desempenho acadêmico. Eu tenho uma coisa que eu preciso sempre falar. Vocês vão fazer intercâmbio? Vão. Mas vocês não vão fazer exatamente um intercâmbio. Vocês vão fazer uma mobilidade acadêmica internacional. Guardem essa palavra. Não é uma palavra, mas guardem essa expressão, frase, sei lá. Mobilidade acadêmica internacional. Vocês estão indo com o propósito de estudarem, de representarem a UFMG. Então, se você vai fazer turismo, se você vai conhecer a cultura, isso tudo está no pacote. Mas o seu objetivo lá é estudar. Então, estudei, terminei meu intercâmbio, voltei para o Brasil. Nós recebemos a documentação pós-intercâmbio, que são os formulários que estão aqui na frente, e o cumprimento, e você cumpriu o termo de compromisso, a gente manda para o seu colegiado o certificado de notas. Sempre responsabilidade do estudante acompanhar essa integralização com o colegiado, lembrando que se você vai integralizar ou não disciplinas, você tem que conversar isso com o seu colegiado antes. Nós não sabemos nada de integralização, porque é o colegiado que define. Conversa antes, durante a elaboração do plano de atividades, por isso que eles assinam, eles avaliam, comuniquem seus interesses, e certificado de notas sempre enviado diretamente pela parceira para a gente, ou, se for para vocês, encaminha o e-mail, encaminha a plataforma onde baixa, enfim. E agora aqui, acho que essa é a última parte, muito importante. Eu deixei um slide grande, letras não está garrafais, mas uma fonte um pouquinho maior, sobre pós-intercâmbio. O estudante que não obtiver o mínimo de créditos, conforme o termo de compromisso, fica impossibilitado de participar de próximos processos seletivos e, caso tenha recebido auxílio financeiro, tem que restituir ao UFMG no valor integral dentro dos prazos apresentados, que são 15 dias. É muito comum que os estudantes pensem, eu não recebi auxílio financeiro, eu vou só ficar impossibilitado de participar do próximo processo, o que tem? Eu vou formar, eu não vou ter nenhuma sanção. Você que pensa, infelizmente é você que pensa. Para você, individualmente, talvez não tenha uma sanção, talvez não tenha um obstáculo depois, esqueci a palavra, mas para a UFMG tem. O ônus para a UFMG é muito grande. Eu tenho uma universidade, não vou falar qual que é agora, que no ano passado nós tivemos mais de 20 vagas. Os alunos foram para lá com essa mentalidade, não estudaram, tiveram reprovações e agora a universidade mandou 4 vagas para a gente. Isso porque nós fomos atrás. E ela é uma universidade boa, eu sei, porque o tanto de e-mail que eu respondi nessas últimas semanas de estudantes que não conseguiam ver essa vaga revelam. Universidade renomada que nós perdemos vagas. Nós passamos uma vergonha de ouvir eles falando que essa participação dos alunos mancham a nossa parceria. Tarnish era o verbo que eles usaram. Porque é muito importante. Eu vou falar sobre o perfil do intercambista, vocês não estão indo fazer turismo, vocês não estão indo fazer só turismo. Vocês estão indo para representar o UFMG. Eu sei que talvez, novamente, também sou estudante, faço jornalismo, eu também tenho esse pensamento, e daí? Mas acreditem, o buraco é muito mais fundo do que parece, e a gente tem que honrar com o que nós estamos fazendo. Bom, eu vou falar agora, rapidamente, são só mais 10 minutos, deixa eu ver que horas são. Ótimo. Rapidinho. Pontos cruciais. Isso daqui, eu não sou um psicólogo, mas eu falo porque eu quero que vocês pensem comigo sobre esses aspectos e a gente vai ouvir a palavra do pessoal aqui. Primeiramente, nós esperamos de uma pessoa que vai fazer intercâmbio da UFMG que ela tenha iniciativa. O processo de intercâmbio, ele depende disso. Essa iniciativa é essa capacidade que você tem de ser proativo, com exigências, com imprevistos, com oportunidades. O intercâmbio ele não é um passeio que você está indo fazer com seus pais, que eles reservaram os hotéis e que você vai ter tudo na mão. O intercâmbio ele é de problemas práticos e diários. Você vai ter problema para usar o chuveiro, você vai ter problema para ir no mercado, você vai ter problema para ler a disciplina da faculdade, você tem problema para tudo. Então, você tem que ter iniciativa para correr atrás, para entender o que está acontecendo, para resolver.
Novamente, eu falo disso de um lugar que não é meu local de fala, eu não sou um psicólogo, mas eu vejo como os estudantes precisam ter iniciativa. Nós somos agentes da burocracia. Nós cuidamos dos documentos e vemos se você fez o papel correto. Nós intermediamos o contato com a instituição parceira. É obrigação do aluno correr atrás do resto. E se ele não tiver iniciativa, vai chegar faltando um mês, ele não tem passaporte, ele não tem carta, e aí? Vai lá na DRI pedir ajuda e, infelizmente, não tem o que fazer. Durante o intercâmbio, são muitas as chances de networking, de novas amizades, grupos de estudos, de oportunidades na carreira que só vão aparecer se você for atrás, se você tiver iniciativa. A vivência do intercâmbio, ela vale demais. Só que você tem que sair de casa, você tem que buscar uma coisa, você tem que conversar com as pessoas, você tem que estar aberto para isso. E vocês são representantes da UFMG no exterior. Tem vagas que aceitam 10 pessoas. Tudo bem, você acha que você é só mais um em muitos, mas vocês não são. Números de mobilidade representam muito mais do que vocês conseguem enxergar. Eles representam o posicionamento da UFMG. A UFMG, que é uma universidade de renome. Só de vocês estarem aqui, eu sei que vocês são pessoas que estudaram, são pessoas que se dedicam e que têm muita capacidade para isso. Eu tenho muito orgulho de fazer parte da UFMG. E nós vemos nos resultados da internacionalização como que nós nos colocamos no mundo, como que as pessoas vêm atrás da gente. Mas, como eu disse lá no começo, a internacionalização está em muita coisa. Ela está na reitoria, com a reitora, fazendo parceria com os docentes que pesquisam, mas elas estão muito aqui no envio de estudantes. Quando nós começamos uma parceria com uma universidade, quantos estudantes eu posso mandar para você? Quantos que você vai me mandar? Isso é bilateralidade, isso é parceria. Vocês estão representando isso. Nós não queremos que os alunos viajem com um pensamento fraco e volte achando que estão bem, mas representando um ônus para a UFMG de parcerias valiosas. Isso aqui é analisado ano a ano. Nós temos que renovar isso ano a ano. Por isso que tem vagas que ainda não saíram no edital, que vão sair. Porque a gente ainda está em processo de negociação. Por que vocês devem oferecer vaga para a UFMG? Então, a vaga que vocês obtiveram agora, elas não são uma vaga que qualquer. Elas são vagas, principalmente para vocês, que são o único que vai para uma universidade específica ou para um país específico. Essa vaga ela é ainda mais valiosa para a gente. Porque você é parte de uma tentativa de expansão. E você tem que fazer o seu papel de maneira satisfatória. Existe também a necessidade da adaptabilidade, que é essa habilidade de ser flexível com adversidades. Choque cultural, novas rotinas, clima, para quem vai para países que faz muito frio, o frio interfere. Para quem vai para países que estão do outro lado do globo, o jet lag, o fuso horário interfere. É muito importante que vocês pensem nisso. Isso vai interferir psicologicamente. Vocês vão ficar, às vezes, ruins da cabeça com essas questões, mas é muito importante vocês saberem se adaptar e serem resilientes. Resiliência emocional é essa capacidade de superar frustrações. Eu sempre falo com os alunos antes de viajar, sua terapia está em dia? Você está pronto realmente para os que moram com a família, para ficar 6 meses fora? Muitos aqui vieram do interior. Você está pronto para ir para um outro lugar? Porque, gente, eu falo para você, você chega no intercâmbio, as pessoas não sabem quem você é. Ela olha para o seu rosto, você pode falar que você é brasileiro, mas o que é ser brasileiro, afinal? Ela não faz ideia do que você come, ela não faz ideia do que você pensa, o que pode te confortar. Tanto é que, para os que vão para a América Latina, vocês vão ver que ser brasileiro é muito diferente. A gente é latino, mas a gente é muito diferente entre cada um dos países. E para os que vão para fora da América, vocês sempre vão ficar amigos de brasileiros. É muito bom encontrar, não tem coisa melhor do que encontrar um brasileiro falando português, depois de dias sem falar português. E achar um colombiano também. Colombianos são os mais legais, eu não sei porquê. Está em todo lugar, é tipo brasileiro, sabe? Eles sempre estão nos lugares e fazem amizades verdadeiras. Inclusive, eu só tenho uma tatuagem, que foi uma colombiana que fez em minha, para marcar que Colômbia é o melhor país que existe, depois do Brasil. E aqui eu falo também assim, é muito importante vocês estarem com a terapia em dia, porque homesickness existe.
Não, eu moro na capital, eu não vejo meus pais faz 2 meses. Você vai estar muito longe. Aqui, se alguma coisa acontece, você pega um voo e vai lá, pega um ônibus. Lá, não. Aconteceu uma coisa, não adianta, é no Skype. Skype existe ainda? Acho que não. É no WhatsApp, eu não sei. E outra coisa, xenofobia existe. Os que são brancos, que vão para a Europa, vocês vão descobrir que vocês não são brancos, vocês são latinos. Eu acho que é um choque muito importante de mencionar. Rejeição existe, mas não é porque um grupo específico te rejeitou que o universo de pessoas que estão lá não estão dispostas a te acolher. E são as pessoas a melhor parte do intercâmbio. Eu suspeito que a Aline vai falar isso, que o Paulo vai falar sobre as pessoas que eles conheceram, porque, no final do dia, é isso que importa. É você conseguir encontrar uma rede de apoio, é você conseguir achar as pessoas que vão te ajudar. Você está longe, você está vivendo uma coisa que você não faz ideia do que é ainda. Você tem que descobrir. Então, você tem que ter essa resiliência e, principalmente, paciência. É muito importante entender que as etapas acontecem no tempo adequado e, muitas vezes, independe da minha, da sua, da nossa vontade. Ela é uma coisa que você tem que esperar. A orientação está acontecendo agora. Vocês tiveram que esperar. Esse ano a gente fez até mais rápido, então acho que não deu nem tempo de ninguém mandar e-mail ligando, falando que estava perdido. A carta de aceite demora 1 semana, 1 mês, 2 meses, mas ela sai. Não adianta você ficar ligando a DRI, minha carta não saiu, a passagem está cara. Não adianta ligar para a universidade. Eu sei, parece insensível um pouco, mas vai sair. Eu estou aí faz 5 anos fazendo isso e eu nunca vi gente que não recebeu carta de aceite. Vai sair a sua carta de aceite, só precisa aguardar. Certificado de notas, tem universidade que demora. Esse aqui tem. Às vezes 2, 3, 4 meses, e está tudo bem. Ele vai chegar a tempo, você vai integralizar, mas a maioria sai rápido. E esclarecimento de dúvidas, que é o mais importante. Eu não sei tudo. Eu sei sobre esse processo. Quem me mandou mensagem na DRI, eu respondi, eu tentei ajudar muita gente, tentei mandar uns links ainda que fui pesquisando para a pessoa, estava no quadro de vagas, mas a gente vai atrás, a gente quer ajudar. Eu estou do seu lado. O meu papel aqui é ser um intermediador. Não é ser uma força contra, não é ser um obstáculo. Eu quero muito que você consiga fazer isso. Só que eu tenho outros 100 alunos que eu quero que façam também. Outros 100 alunos que estão me perguntando, e aí, como é que eu faço isso? Eu tenho que descobrir, eu tenho que ir atrás, eu tenho que esperar a resposta. Então, mandem e-mails, mas aguardem. Lembrando, acabou comunica, minasmundi@dri.fmg.br, e quem for para o Scala depois, a UGM. Mas minasmundi@dri.fmg.br é o e-mail que você mais vai receber agora. Salvo pelo SIGA, que aí acho que vai como você recebeu uma mensagem sobre o seu processo de intercâmbio. Vocês já receberam, vocês viram como é que é? São 3 dias úteis para responder dúvidas. Acho que está escrito em algum lugar aí, eu não sei onde que é, mas fica aí. E assim, dicas que se fizeram necessárias depois de breves experiências são poucas, mas se tem placa, tem história, né? Então, assim, é muito raro acontecer, mas pensem em dicas de segurança. Aqui eu deixei algumas que eu pensei que podem ser, porque eu vi que essas pessoas precisaram disso, mas passaporte, sempre tenha uma cópia. Às vezes você precisa mostrar para alguém, deixa o original em casa, se não for o caso, mas leva uma cópia para identificação. Sempre tem uns documentos diferentes. Façam etiquetas com nome, telefone de contato, informação de seguro, que seja, para ficar na sua bolsa, na sua mala, em caso de extravio, em caso de perda mesmo. Acontece, gente, quem nunca? E salvem sempre tudo na nuvem. Documentos, salvem nas nuvens. Dados bancários, cartões de crédito, esses acessos, senhas, não sei, tenha uma nuvem, porque vocês vão precisar. Vai chegar um momento, eu vou até te dar esse exemplo claro, você vai estar no meio do intercâmbio, você vai entrar no Google, e aí o Google, vocês sabem como é que é, ele barra. Não consigo entrar no Google, e agora? Aí, manda um código para o meu celular, mas não tem sinal aqui, e agora? Agora já era. Até se ligar para alguém no Brasil, para conseguir entrar para você no seu computador, pode ser que tudo passou. Então, guardem em outros lugares, guardem em não sei, vários lugares, é sempre bom. Acho que vocês não vão ter com que se preocupar nesse caso. Bom, gente, eu falei bastante, deixa eu ver quantas horas são, 1 hora. Ontem eu falei correndo, aí hoje eu tentei falar um pouquinho mais devagar, mas eu falo rápido. Eu acho que é isso. Todas as informações que eu falei agora estão no Guia Geral de Orientações.
Se vocês tiverem dúvidas, pode mandar e-mail, manda para a gente que a gente vai responder. Talvez não na hora, mas eu vou responder, eu vou atrás, fazer o máximo, mas busquem antes, porque às vezes a gente está cheio de coisa ali, enfim, atrapalha um pouco o fluxo. E não entrem em contato com a universidade parceira ainda, por favor. Vocês já foram alocados, a vaga já é suas, deixe a gente fazer a nomeação e eles entrarem em contato. Também não mandem e-mail perguntando: minha nomeação foi feita? Porque a sua nomeação vai ser feita no primeiro dia que der para ser feita. Se não foi feita ainda, porque não deu, e, principalmente, alunos assim, eu sempre lembro de Alemanha e Itália, que são casos que começam lá em outubro, novembro. Então, demora um pouco mais. Tem muitos outros, tá? Não é só Alemanha e Itália, não. Mas podem ficar tranquilos, porque vai acontecer, tá bem? Eu vou convidar a Aline agora, para ela começar, depois o Paulo vem, pode ser assim, gente? A Aline, ela foi para o México ano passado e ela vai contar um pouco de como que foi a experiência dela para vocês. Deixa eu só descobrir o que eu preciso fazer aqui. Meu Deus do céu. Como é que aumenta a tela? Não estou conseguindo aumentar a tela, mas boa sorte. Obrigada. Aqui, ó. Prontinho. Oi, gente. Boa tarde, boa noite. Eu não sei quantas horas que são. Mas provavelmente umas 6 horas, então algumas pessoas consideram tarde, algumas noites. Lá no México, eles consideram tarde. Então, assim, boa tarde. Meu nome é Aline. Eu saí de intercâmbio no segundo semestre do ano passado, 2022. E, bom, eu conheci essa pirâmide de Teotihuacan, que, sim, eu fui lá, eu conheci. Não é aquela que é uma das 7 maravilhas do mundo, que é em Yucatán. Essa daí é bem perto, assim, da parte central da cidade do México, que é enorme, mas, enfim, vocês vão entender depois. Bom, eu sou estudante de física, 8º período, eu acho. Estou tentando aproveitar as minhas disciplinas aí do intercâmbio. Se tudo der certo, esse semestre eu formo. Aí eu estou vendo se vai rolar de eu aproveitar todas as 5 que eu fiz. E aí, né, eu peguei bastante horas e parece que eu vou conseguir aproveitar tudo. O programa de intercâmbio que eu fui é o Minas Mundi. E fui para o México. Ai, ai, ai. Sim, essa paisagem aí no fundo é da cidade que eu morei. E lá sou eu com pode mostrar bebidas alcoólicas? Eu sou maior de idade, né? Bom, era a bebida que eu sempre tomava lá, que era... Eu esqueci, não sei qual que era, mas ela era de tamarindo e era muito boa. A minha apresentação ela vai funcionar da seguinte maneira: eu vou falar antes do intercâmbio, como que foi, durante e o pós. Assim. O depois, na verdade, está mais numa ideia de depois do meu intercâmbio finalizado com a universidade, que eu assinei um termo, e quando eu voltei para cá. Essa paisagem aí bem bonita aí em cima é um castelo que tem lá. Gente, o México é um país impressionante, de verdade. Eu não esperava ser tão impressionante quanto eu imaginei que fosse, mas é muito impressionante. E aquela terceira foto ali foi um menino, uma das crianças de um projeto que eu participei na Universidade de Alfabetização, sim, em espanhol. Eles falavam melhor espanhol do que eu, mas eu estava lá para ajudar eles a aprenderem a escrever e a ler e tal. E aí ele fez esse desenho, eu achei muito fofo. E eu coloquei aqui porque não tinha espaço para colocar em outro lugar do slide. Bom, antes... Aí eu trouxe algumas coisas que eu acho que eu pensei que fossem interessantes de passar para vocês, porque quando eu cheguei nessa primeira reunião que vocês estão tendo aqui, essa primeira orientação, eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, eu queria saber de algumas questões como valores, porque eu sou fumpista e valores é algo que me importa muito, assim, me interessa muito, e eu sempre quis fazer intercâmbio, era o meu sonho, só que eu ficava com esse receio dessa questão financeira ser um limitador muito grande. E aí eu trouxe alguns valores aqui para que aquelas pessoas que tenham essa preocupação financeira não se preparem também, certo?
E aí, a minha preparação inicial, né, aí pensando em questão mais monetária, que acho que foi o que mais me preocupou, e, claro, a ansiedade da carta de aceite chegar, mas ela chegou. Inicialmente, né, para tirar o passaporte, aí é um documento carinho aí de R$ 257, não existe isenção, não tem nada disso. Na verdade, existe um caso específico de isenção, que são para idosos e tal, é bem específico. Assim, não é o caso de vocês, ninguém tem isenção. Então, já vamos pensando, já vamos atrás de pagar, de arrumar esse dinheiro, quem não tem. Vai ter, gente, vai ter. A gente vai ter, sim. O visto para o México, no meu caso, né, quando eu fiz, quando eu fui, foi impressionante. Assim, foi o primeiro semestre, que brasileiro precisava tanto assim de visto. Hoje em dia, qualquer brasileiro precisa de visto para entrar no México. Até então, não precisava. E aí eu fui. Pensam que é bem aquele período de final de pandemia, então precisava de uma autorização eletrônica. E aí, vamos lá, 2022/2, época de eleições. Vamos tentar lembrar o que aconteceu naquele ano. Então, estava acontecendo muito de brasileiro fugir ali do México para os Estados Unidos. Então, acabou dificultando ali na minha situação como brasileira. Mas esse visto eu ia precisar tirar de qualquer maneira, porque é de estudante. Então, foi $52. E aí teve uma documentação muito extensa aí que a universidade pediu para mim. Ela pediu muita coisa, muita coisa. Mas uma coisa que foi muito importante é que eu organizei uma pasta lá no Drive. Gente, tenho essa pasta no Drive com tudo que vocês vão precisar ali, separadinho, tipo documento ou o que for. Eu acho que foi muito importante. Aí eu estou trazendo para vocês, né, o plano de saúde que eu contratei. Eu precisava de um plano que cobrisse Covid-19, né? Então, dentre os que cobria Covid-19 e tudo que pedia, esse era o mais em conta para a América Latina, na época. E aí eu usei esse daí, precisei acionar ele uma vez só, que eu fiquei muito, sei lá, fiquei bem doente, assim, mas aquelas doenças meio de gripe, assim. E para eu né, pagar minhas contas e tal, eu utilizei não sei se pode falar disso, mas eu vou falar porque na época eu fiquei muito perdida, não sabia o que fazer. E aí eu usei um cartão internacional, que é um cartão da Wise, é um cartãozinho verde, e que não são todos os países que recebem esse cartão, só tem ele no celular, mas no nosso caso a gente recebe. Aqui no Brasil a gente recebe esse cartão, a gente consegue mudar com muita facilidade de moeda. Então, assim, eu acredito que qualquer país que vocês estejam indo aí aceita esse cartão pelo fato, né? Eu acho que ele é Mastercard ou é Visa, e ele tem muitas moedas de tudo quanto é lugar do mundo. Então, é quase que impossível não ter a moeda do país que vocês estão indo, mas verifica antes, né? E aí, outra questão que eu fiquei muito preocupada foi a questão da bolsa. Eu fui para o Minas Mundi e eu fui no segundo semestre, e ela é oferecida para FUNPIStas de nível 1 e 2. Naquele ano, foi de 14 mil. Eu não sei qual vai ser o valor, porque pode mudar, tá? De um para outro, mas aquele ano foi o valor aí que eu tinha certeza que eu teria como auxílio. Qualquer valor a mais, trabalhei muito, gente. Eu trabalhei muito, 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 e eu acho que assim, vale a pena, é isso. Eu tive 3 empregos, mas é isso. E contatos com o México, que eu tive antes de ir. E aí isso é depois ali que a universidade entra em contato com a gente. Depois que a universidade começou a entrar em contato comigo, aí era muito fácil. Assim, eu tinha o e-mail deles e tinha uma pessoa que me respondia muito rápido. E eles me respondiam de uma maneira assim tão amável. Assim, era sempre é um prazer ter você dessa universidade prestigiada. Eles usavam esses termos assim, prestigiada e não sei o quê, me encanta, e nananã, e nananã. Ah, tá. Eu vou falar no próximo, mas já vou lançar. Eu estudei numa universidade, no Instituto Tecnológico de Sonora, a ITSON, e aí fui para essa universidade, e aí tinham essas 2 pessoas, né? A primeira pessoa que entrou em contato comigo foi a Alexia. Gente, a Alexia, assim, maravilhosa. Tudo quanto é dúvida que eu precisava tirar, ela tirava, e ela era amável e respondia rápido. Claro, dentro do fuso deles, porque são 4 horas de diferença daqui, então eu sempre me preocupava em mandar dentro de um horário assim parecido, e aí ela me respondia.
E aí o que aconteceu foi que eu não fiquei no campus principal. E até então a Alexia me respondia, porque ela era responsável pelo campus principal. Fiquei num outro campus, que era onde ficava essa praia linda que eu mostrei para vocês em uma das fotos, que é a Elbita. O nome dela é Elba, mas todo mundo chama ela de Elbita, inclusive eu, porque a mãe dela chama Elba. E a mãe dela também trabalha na universidade, então todo mundo chama ela de Elbita. Se você chama ela de Elba, tipo, ninguém vai saber quem é. Aí é essa que está ali do meu lado, ali embaixo, que é um amor de pessoa, e foi incrível, porque ela conseguiu arrumar a minha casa lá. Tipo, eu não conseguia encontrar casa. É como eu fui para essa cidade que era litorânea, ela era uma cidade turística. E qualquer coisa que você ia atrás, só aparecia casa de praia e aquelas coisas de, sabe, quando você está indo viajar, não tinha, gente, eu não conseguia achar. Só quem era de lá conseguia achar, era impressionante. A internet não me fornecia os dados que as pessoas que moram lá recebem. Então, assim, mas deu tudo certo. Ela arrumou uma casa para mim, claro, eu paguei, e aí ela tirou fotos, foi, visitou. Ou seja, eu tive contato constante, assim, todo o tempo, antes de eu chegar no México, tinha alguém dessa universidade em contato comigo, sempre quando eu tinha alguma dúvida. Aí, durante... Sim, essa lindona aqui de branco e vermelho sou eu. Durante, eu vou passar aí por 3 tópicos, que foram algumas das dificuldades que eu tive, facilidades / felicidades, porque eu acho que algumas facilidades estão entrando mais em grandes felicidades que eu tive, e sobre a universidade. Tá? Então, sobre as dificuldades, aí, eu tive, como eu fui em época de eleição, a moeda variava muito. E eu não mudei todo o meu dinheiro, assim. Eu não alterei todo o dinheiro que eu tinha, ou a maior parte dele. Eu fiquei, não sei, eu ficava com muito medo de ficar variando e ficar gastando todo o dinheiro. Eu não sabia lidar com isso. Então, reflita um pouco, gente. Antes de ir, tenta entender sobre, sabe, variação de moeda. Eu acho que é importante, assim, se preparar para isso. Mas foi uma dificuldade muito grande que eu tive, até para ter noção de quanto dinheiro eu tenho, quanto dinheiro que eu estou gastando. É bem difícil. Mas depois a gente vai pegando. Mas vão se preparando, vão tentando acostumar assim, com a moeda do outro país e tal. O calor de lá. Geralmente, o pessoal que vem aqui fala, ai, eu sofri muito com o frio, porque a maioria das pessoas vão para a Europa, né? Assim. E eu fui lá para o México, e eu fui para o norte do México. E Sonora é uma região desértica, então eu morei no deserto, com praia. Mas era o deserto, lá né, tipo... eu vou frisar várias vezes que eu morei na praia, tá? Vocês vão perceber isso. E, gente, fazia muito calor. Assim que eu cheguei lá, no México, eu fui para a cidade do México, e aí eu cheguei um tempo antes, e eu resolvi que eu ia querer conhecer a cidade do México, assim, que foi uma excelente ideia. Palmas para mim por isso. Foi ótimo, conheci uns museus assim, meu Deus. Gente, não, vocês não estão entendendo. A cidade do México é encantadora. Se for para qualquer lugar do México, vá, conheça tudo. Tudo no México é interessante. Mas aí aproveita, dá uma passadinha lá na cidade do México. É gigante, é enorme, é moderna. Gente, que lugar moderno. É lindo, assim. E tem muita coisa cultural. E aí eu fiquei um tempinho lá, só que aí eu fui para a minha cidade, né? E aí, para eu chegar na minha cidade, eu passei em várias cidades, era difícil chegar lá. Aí eu cheguei lá meia-noite e a sensação térmica era de 40 graus, assim. De noite. E aí vocês podem estar pensando, Aline, mas é deserto, então de noite tinha que estar mais frio, né? Mas é mar, entendeu? É o deserto com o mar. Então você une o calorzão do deserto com o mar, que vai manter o calor ali, né? O pessoal da geografia diz que funciona. Eu sou da física, eu estou falando que funciona também. E funcionou. Gente, nossa, era muito quente. E eu cheguei lá em agosto, então assim estava mais para o final do verão deles, né? Porque lá é hemisfério norte. E aí, bom, foi um obstáculo, mas que passou. Assim, quando chegou setembro, meados de setembro, já estava uma delícia. Eu já conseguia sair na rua. Ainda era quente, mas era super suportável. Era tipo o calor daqui mesmo. E aí foi isso. E eu levei só roupa bem levinha, porque me falaram que lá fazia muito calor. E realmente faz.
Aí algumas outras dificuldades, assim, né? Que aí, né, a questão do machismo, que a gente passa muito isso aqui, né? Todas as mulheres aqui, acho que a gente já tem um treinamento forte para isso. Só que lidar com machismo quando a gente não tem um grupo de apoio ali, pessoas que você realmente conhece, tal, às vezes é um pouquinho mais difícil assim de lidar. Mas o México ele é um país machista num sentido bem assim conservador e tal, sabe? Quanto tempo? Tá. Nesse sentido assim de machismo é mais conservador, vão ficar duvidando de você, vão ficar naquela coisa, pera, você está aqui sozinha, e aí chega um momento que você fala, meu Deus, parece que eu sou uma presa, porque está todo mundo olhando para mim e achando que alguma coisa vai acontecer comigo o tempo todo. Às vezes a gente fica inseguro, porque é tanta gente falando com você, como que você está aqui sozinha? Então, assim, não fala que você está sozinha, não, sabe? Fica de boa. Para que ficar falando que está sozinho? Não fala que está sozinho. Às vezes é até mais seguro, né? Eu acho que talvez seja mais seguro não falar. Transporte. Gente, eu não entendia como é que funcionava o transporte na minha cidade. Não entendia. E eu saí de lá sem entender. Mas, quando dava, eu pegava. Mas é isso. Custo de vida / segurança. Eu acho que, assim, a questão do custo de vida, com a segurança, com o machismo, entra tudo num pacote só. Por quê? Eu morei, novamente, né, numa cidade que era turística, então ela era mais cara. Mas, por questões de segurança, vamos lembrar que eu estava mais lá para o norte do México e tal, então tem a questão, né, do tráfico e tal, só que não é toda essa coisa que vocês estão pensando, gente. É igual o Brasil mesmo. Eu morei num bairro que era mais seguro, consequentemente mais caro, assim, sabe? Para eu não ter nenhum risco, nenhuma preocupação com segurança. É melhor não colocar, sei lá, dinheiro na frente de segurança. Não façam isso. É melhor vocês se sentirem tranquilos e tal. Aí, minhas facilidades e felicidades, socialização maravilhosa. Mexicanos são incríveis, incríveis. Recebem a gente igual brasileiro baba-ovo de gringo, nu. É a mesma coisa. É igualzinho, assim. Eles babavam ovo de mim. Eu virei uma subcelebridade na cidade que eu morei. Uma vez eu fui comprar verdura. Como é que é o nome? Esqueci o nome disso. Fui lá comprar verdura, e aí uma mulher me viu. E eu não sabia quem ela era. E ela falou assim, você é intercambista lá da Itson, né? Eu falei assim, sou? Aí ela falou assim, brasileira? Eu estou assim, meu Deus, o que está acontecendo? E aí tinha saído uma nota no site da universidade e tal. E aí foi isso. Aí sabiam quem eu era. Só que eu não sabia que isso estava rolando, assim. Mas era assim, virei uma subcelebridade, eu não tinha finais de semana livres, então eu tinha que estudar muito durante a semana. Final de semana eu deixava livre só para sair. Porque lá em novembro, em outubro, na segunda semana de outubro, todos os meus finais de semana de novembro estavam ocupados. Então, assim, eu fui em casamento, gente, vocês não estão entendendo. A comida, deliciosa. Achei que eu ia morrer com um buraco no estômago por causa da pimenta. Não é assim. Tá? Então, assim, não é desse jeito. Sim, se tiver alguma coisa apimentada no México, tome muito cuidado. Mas, como você é estrangeiro, e como eles são muito amáveis com estrangeiros, eles prestam atenção nisso, eles te convidam para ir na casa deles para comer. Então, assim, faz amizade com o mexicano. Se fizer amizade com o mexicano, alguém que vai para o México... Eu sei, são poucas pessoas, mas quem for, gente, faz amizade com o mexicano, eles são ótimos. Viagens. Eu viajava muito com o pessoal lá. Lá na universidade que eu estava, tinha um programa que se chamava Potro Amigo. O que é potro? Eu não sei se você sabe o que é potro. Potro é o filhote do cavalo. Okay? E o potro era o mascote lá da universidade. E aí, um potro amigo... Está acabando? Tá, então, bem rápido aqui. Então, assim, potro amigo era alguém da universidade que ficava responsável para te ajudar a socializar ali no lugar. E viraram meus amigos. Era tipo assim, o ideal era ter 1, 2, eu tinha 7. Porque eu era a única na minha universidade. A minha universidade, a Itson, ela é muito grande, é tipo a UFMG que tem alguns polos, sabe? E aí é como se eu estivesse em Montes Claros, com praia, né? Aí, beleza. Aí eu era a única lá, não tinha mais ninguém, então eles pegaram um monte de gente e botou, porque muita gente ficou interessado. Eu fui a primeira da história de Guaymas, que era a cidade que eu morei. Então, tá. Aí, sobre a universidade... estudei na Itson, fiz o curso de LCE, que é a Licenciatura em Ciência da Educação. Ou seja, eu sou da licenciatura. Lembrando, gente, lá fora, a licenciatura não é a mesma coisa que aqui, tá? É diferente. E vocês vão descobrir em algum momento.
pode ser engenharia e tal, tem nada a ver. Quando você escuta lá em espanhol, bacharelato, isso é ensino médio, não é bacharel. Tem nada a ver, é totalmente diferente. E aí eu fiquei perdida nisso, mas depois ok. Aí eu coloquei aqui algumas das disciplinas que eu fiz. Aí eu precisei mudar meu plano uma vez, e aí eu acrescentei uma disciplina que foi dibujo e pintura, que era desenho e pintura, que eles ofereciam assim. Falei, opa, vou pegar, porque eu gosto muito de pintar, e aí eu pintei e foi ótimo. Mas aí eu fiz outras disciplinas que aí estavam ligadas, né, relacionadas com o curso de educação, que eram planeação estratégica, que é planejamento, sim, aprender a fazer planejamento bem estratégico, avaliação de aprendizagem. Essa disciplina é importante frisar. Eu não era tão boa em espanhol, e eu achava que avaliação era evolução, é avaliação. E aí, na segunda aula, eu estava tentando entender do que se tratava. Aí, no final da minha segunda aula, eu entendi que era uma aula para te ensinar a avaliar o estudante, avaliar a aprendizagem do estudante, e não para entender os processos de entendimento do estudante. Entendeu? Não havia ementa das disciplinas. Então, eu achei que o meu espanhol portunhol era ótimo e que eu estava entendendo tudo. Eu não estava. Aí, no final da segunda aula, eu entendi e deu tudo certo depois. Práticas de comunicação efetiva. Práticas. Tá? Muita atenção. É estágio. Estágio. Eu não sabia que era estágio. Eu fiz estágio no México. Eu fui para uma escola, eu dei aula numa escola, eu preparei aula numa escola, porque eu achava que era tipo workshop, sei lá. E aí eu fiz metodologia de la investigação, que é tipo aqui, aprender a entender sobre pesquisa. Investigação é pesquisa, tá? Então, são métodos de pesquisa e tal. Super interessante, adorei. E a professora era muito cabulosa, muito fodona, então foi o meu contatinho no México. E aí eu fiz um projeto de alfabetização, daquele menino que me fez um desenho, e eu ganhei o primeiro lugar do concurso de Catrim Catrina. Catrim Catrina. Catrina é isso daqui, gente, que vocês estão muito acostumados, o Dia dos Mortos, que o pessoal se pinta, blá, 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 ok? Aí eu fiz uma dupla com uma amiga minha, que virou minha melhor amiga no México, que é a Valéria. E aí eu fui de Frida e ela foi de Chabela Vargas, que as duas são incríveis. E existe um rumor que elas tiveram um romance no passado, ou seja, nós éramos um casal lésbico de Catrinas. Foi incrível. A gente concorreu na modalidade contemporânea e todo mundo amou. E aí, aqui é só uma foto do lugar com esse céu, e aí eu tenho que trazer esse céu, porque se um sonorense ou um guaimense vê que eu vim para cá falar para vocês da cidade que eu morei e não mostro o céu, eles vão me bater, porque você conhece, e aí se alguém falar mal da cidade, eles falam assim, mas você sabe que na National Geographic, o nosso céu, o céu daqui da nossa cidade, é considerado o mais bonito do mundo? Eles falam isso, assim. Então, eu estou trazendo para vocês verem um pouquinho do céu deles, que é lindo. E aí... eu estou dançando com um colombiano. Oh, muito impressionante. Os colombianos que parecem muitos brasileiros, realmente. E aí, algumas fotos de como que foi ali durante o meu intercâmbio e tal, várias pessoas que eu conheci, que eu fiquei muito amiga. Eu queria só dar um foco nesse boneco aqui, que ele é tipo Zé Gotinha pra gente, só que tipo Zé Gotinha, ela tem as farmácias similares, que ele é o mascote das farmácias similares, que seria tipo genérico, bota fé? E aí, eles amam o Dr. Simi. Eles são apaixonados por ele. E eu virei uma apaixonada pelo Dr. Simi. Inclusive, eu ganhei um boneco do Dr. Simi, que me deram. E um lobo marinho me beijou, e eu também beijei um golfinho lá. Deixa eu ver o que mais. Tá. Aí, depois, no final, eu assinei um termo de responsabilidade falando que a universidade não se responsabilizava mais por mim. Gente, isso foi muito difícil. Assinei lá, com as pernas tremendo, falei, meu Deus, agora sou eu por mim. Já era eu por mim, mas na minha cabeça, não. Mas era eu por mim oficial, real oficial. E aí eu comecei o meu intercâmbio cultural. Fiquei 3 semanas viajando pelo México e conhecendo o México. E aí eu conheci... Foi nesse momento que eu tive mais amigos de várias regiões do mundo, porque a maioria dos outros intercambistas estavam no campus principal, que seria tipo o campus Pampulha, que não tem praia.
E aí, aí eu fiz amigos de várias nacionalidades. Então, aqui eu tenho duas amigas que são muito amigas minhas até hoje, e outras 3 aqui que são muitas amigas minhas até hoje, que eu conheci em hostel. E a gente ficou muito amiga, inclusive a gente acabou conhecendo outras cidades juntas, assim. Aí eu fui para a cidade no México, Puebla, Acapulco. Sim, eu fui para Acapulco. E Puerto Escondido, que é maravilhoso, incrível. Não fui para Cancún, não fui, não. E sobre aproveitamento, quando eu cheguei aqui, tem aquele certificado de notas. A universidade manda muito rápido, é super, né? Mas no meu curso de Ciência da Educação, eles não tinham ementa lá no site. E aí, vocês precisam da ementa, tá? Da disciplina, não só o certificado de nota. Então, assim, você precisa mostrar a ementa para o seu colegiado. Tá. E aí é isso, vocês precisam da ementa. Mas aí depois vocês vão... Isso aí é outra coisa. E contato professores pesquisadores. E aí, esse aqui sou eu em Acapulco com meus amigos mexicanos e minha amiga de Camarões. E eles fizeram esse vídeo pra mim, gente. Foi a universidade que fez. Quem canta México, quem canta Guaymas, quem canta isso. Graças por existir de maneira tão amável. Estou emocionada. Muito fofo, né? Gracias! Desculpa, eu ultrapassei o horário, foi mal. Não, foi ótimo, gente. História assim toda vez. Eu amo porque a gente sempre vê essas questões, se divertem. Aline, muito obrigado, de verdade. Bom, nós passamos um pouquinho do tempo. O Paulo vai vir também contar para vocês. Nós vamos ter uns 20 minutos só no final, 15 para tirar dúvida, mas não tem problema, a gente faz rapidinho. Eu fico ali fora tirando dúvidas também. Vocês me mandam por e-mail que eu respondo tudo amanhã, combinado? Mas quem puder ficar, só mais um pouquinho que eu prometo que o do Paulo também é muito legal. Ele fez coisas diferentes. Como é que transmite? Eu não sei. Aqui. Fique à vontade. Acho que a canetinha que passa o slide. Olá, pessoal. Boa noite. Bom, eu sou Paulo Vitor e eu vou contar um pouco para vocês da minha experiência. Como vocês podem ver, eu fiz 2 mobilidades. Eu fiz uma mobilidade em Portugal, em Covilhã, e uma outra no Chile, em Valparaíso. Essa imagem é quando eu estava em Valparaíso, em específico na cidade de Vinha del Mar, na praia. Bom, eu sou aluno do curso de terapia ocupacional. Aí, como não é um curso assim que muitas pessoas conhecem, aí eu trouxe para vocês um pouco para apresentar. A terapia ocupacional é uma profissão da área da saúde, centrada no cliente, preocupada com a promoção da saúde e bem-estar através da ocupação. Então, a gente recorre à ocupação humana, que são atividades do cotidiano, para intervir, buscando promover a autonomia e independência das pessoas. Atualmente, a terapia ocupacional tem se destacado muito na atuação junto a crianças dentro do espectro autista, em específico, integração sensorial. E eu estou no último período agora. Desde o ensino médio, eu sempre tive o desejo de fazer mobilidade, mas parecia uma coisa muito distante da minha realidade. Eu ia em agência de intercâmbio fazer orçamento, essas coisas, ficava uma coisa muito absurda. E aí, esse desejo ele vem muito de querer conhecer outras culturas, ter uma experiência profissional internacional e um aprimoramento linguístico. Aí está a cidade de Covilhã, em Santiago, Salamanca, que foi um dos lugares que eu conheci quando eu estava em Portugal. Agora, um pouco especificamente sobre a minha trajetória. No ano de 2019, eu participei do edital unificado de 2019. E aí eu fui alocado para a Universidade de Praia Ancha para ir fazer a mobilidade em 2020/2. Mas, em decorrência da Covid-19, aí foi cancelada. Aí deu aquele pesar, aquela coisa bem... Será
que vai para me fazer mesmo, todo esse perfil de, sabe, essa questão de ansiedade. Aí houve a oportunidade de eu fazer a mobilidade virtual na mesma universidade, num semestre e no outro. Aí eu fiz mobilidade virtual no ano de 2021, fiquei um ano fazendo, mas tudo isso fazendo a mobilidade e com as disciplinas que eu fiz da minha grade normal da UFMG. E aí, em 2021, eu fiz o edital de novo, mas prestando agora para Portugal. Eu confesso que eu fiquei um pouco inseguro de prestar para o Chile de novo, porque na minha cabeça ficou assim: países desenvolvidos tendem a se organizar de uma forma mais rápida diante de uma circunstância de emergência sanitária. Aí eu vou para Portugal. E aí, durante a preparação para Portugal, aí abriu o edital unificado de 2022. Aí a insegurança de não ter passado lá nesse foi tamanha que eu falei, qualquer coisa, se não der certo, eu vou fazer esse de novo. Aí eu acabei me inscrevendo também. E nas duas eu passei por situações no de 2022 e 2023 que foi um quase também que eu não fui. Em específico, por exemplo, na Universidade da Beira Interior, em Portugal, não tem especificamente o curso de terapia ocupacional. E aí, para que eles me aceitassem, foi um custo. Eu tive que fazer toda uma justificativa, toda uma formalidade para conseguir ir para lá. E na Universidade de Praia Ântia, eu já tinha entrado em contato com a universidade, especificamente, falando as disciplinas que eu queria cursar, e eles falaram tudo certo. Mas aí, depois de um tempo, eles mandaram a carta de aceite. Aí eles falaram que não daria mais para ser aquelas disciplinas que eu tinha selecionado, sendo que eu já tinha me organizado todo para fazer as disciplinas. Mas aí, no final, deu tudo certo. Bom, em Portugal, eu fui para a Universidade da Beira Interior, que fica em Covilhã, que fica no interior, uma cidade do interior. Foi uma das coisas que eu achei estranho quando eu cheguei. A gente vive em Belo Horizonte, é bem agitado, e lá é casas nas montanhas. Então, é bem diferente mesmo. E aí, essas foram as disciplinas que eu cursei. Aí, uma dica, isso é dica preciosa, hein? Para quem não tem o curso na universidade, eu sugiro que vocês selecionem disciplinas de um mesmo curso, porque isso, na hora que vocês mandam um e-mail e tudo mais, fica muito mais fácil para eles entenderem quem devem aprovar. Se você pega a disciplina, não tem seu curso, se você pega disciplina, por exemplo, de 3 cursos, quem vai aprovar? Então, fica nesse jogo assim. Foi o que aconteceu comigo. Eu peguei disciplina da psicologia e da gestão. E aí, acabou que ficou assim, quem que vai aprovar isso? Aí, no final, eu tive que pegar só da psicologia, e quando chegou lá, aí eu fiz a alteração e peguei essas disciplinas aí. Aí eu peguei 3 disciplinas do mestrado. As melhores discussões foram no mestrado, porque essa questão de discutir em sala de aula e tudo mais, o pessoal na graduação fica muito assim passivo, sabe? Não fala muitas coisas, não. E aí também é legal, tipo assim, pensar que discussões em um país que está, sabe, que é desenvolvido, etc. Então é outra questão assim no sentido de que ter uma visão por estar se beneficiando de certas coisas, sabe? Essas coisas assim. Aí eu peguei essas disciplinas e aí lembrando também que a do mestrado, ela, por exemplo, todas aqui valem 6 ECTs, todas elas. Mas só que a do mestrado, a carga horária é menor e tem o mesmo peso dessas que valem 60 horas. Aí, especificamente, as facilidades que eu encontrei. O idioma, claro, apesar que, na primeira aula que eu tive, a professora falou, olha, vocês estão em Portugal, tratem de falar o português de Portugal e escrever o português de Portugal, algo bem assim. E tem brasileiros, tinha muitos brasileiros de todas as partes do Brasil, isso era muito legal. A possibilidade de viagens, realmente é muito fácil viajar para a Europa, quando você já está dentro da Europa. O desafio, comida. Gente, comida como do Brasil, só do Brasil. Né? Quantas vezes foram macarrão, sabor macarrão? Sim. O clima, quando eu cheguei, também estava no verão, e aí depois, quando foi chegando no final do ano, começou a esfriar bastante. Na cidade onde eu estava, nevou. A cultura
existe sim essa questão de que português tem um preconceito contra o brasileiro, é verdade. E tem essa questão também que tem acontecido muito esse fenômeno de a gente produz muito conteúdo porque nós somos muitos. E aí, por exemplo, quando estava lá e digita alguma coisa em português, aparece o resultado do Brasil. E aí acontece que agora as crianças, quando vêm no YouTube, esses vídeos e tudo mais, aí português do Brasil e começam a falar também o português do Brasil. E aí eles não gostam disso. E aí tem uma questão também, apesar do idioma português, quando eu estava dentro de sala de aula e os alunos cochichavam assim entre eles, eu não entendia absolutamente nada. A pessoa mais velha também falando, é difícil de entender. Mas, assim, dá para se virar muito bem. Isso. Aqui são algumas das viagens que eu fiz. E, realmente, pessoas fazem a diferença. É o que eu acho que, realmente, é o que mais marca toda essa aventura, que é o intercâmbio. Aí eu conheci alguns países da Europa. Isso aqui foi perto da cidade mesmo, na Serra da Estrela, perto da cidade, em Portugal. Foi muito legal mesmo. Muitas histórias. A do Ano Novo, tive uma história que, assim, quando eu tiver a oportunidade, depois eu conto para vocês. Sério. Bom, aí, especificamente, na Universidade de Praia Ântia, eu fiz estágio. E aí que está o detalhe. Fazer estágio em uma universidade é mais complexo do que parece. Eles aprovaram sem ter uma diretiva assim, real e concreta, porque no Chile o ensino universitário, né, superior, ele é pago. Até a universidade que eu fui, ela é pública, mas se paga. E quando o aluno faz estágio, a universidade paga um valor ainda mais para o lugar onde que vai me receber. Então aí deu esse conflito assim. Ele está vindo, mas a gente vai ter que pagar ainda mais para ele ir. Aí, o que acontece? Depois eu tive a oportunidade de conversar com a diretoria de Relações Internacionais lá. O fato de eu ter criado um vínculo com a instituição, fazendo as disciplinas virtuais, motivou com que eles dessem um jeito e fizessem com que eu fizesse estágio. Aí eu fiz o estágio. E também eu repensei nisso quando eu estava fazendo lá. Foi uma rotina assim. Era de 8 até 6 da tarde, assim, direto, muito intenso. E lá na hora do almoço, não é igual aqui, vamos fazer meia hora de almoço, uma hora. Não, você acabou de almoçar, pode voltar a trabalhar. Era assim. Aí, então, a socialidade foi o fato da adaptação acadêmica, por eu já estar acostumado com o sistema acadêmico, assim, acostumado por ter feito essa mobilidade, então, a forma como era avaliado, etc., ter o curso de terapia ocupacional, isso é muito diferente quando tem seu curso, então você vê a outra perspectiva do seu curso, naquela região específica. A cultura, eu acho que o que acontece? Eles são muito carinhosos e atenciosos, então eu achei isso muito bacana, diferente, por exemplo, de Portugal, que o pessoal é mais ríspido. E desafios em idioma, apesar de já ter vindo me preparando, inclusive ter feito disciplinas na própria universidade, quando eu cheguei lá, eles falam uma velocidade 50 e tem muita coisa dessa questão do regionalismo linguístico, né? Que é muito cachai, expressões que eu nunca tinha ouvido, e lá, e aí eu já cheguei assim para ir trabalhar. Então, na primeira semana, aí eu fiz numa escola e num centro comunitário. Aí já fui para a escola, então já tinha coisa para me fazer. Então não era um tempo assim dessa questão, por exemplo, você está dentro de uma sala de aula, você está escutando, e vai no seu ritmo e tudo mais. Já foi demandado assim para mim, você tem que dar conta disso e fazer. Então foi muito intenso. Nas 2 primeiras semanas eu ficava todos os dias com dores de cabeça. E, como eu disse, a rotina foi muito desafiante, muito mesmo. E o custo de vida no Chile, não se engane, não pense que, gente, o peso é desvalorizado. Não. A verdade é que, em todos os lugares, as coisas costumam custar mais ou menos os mesmos valores. Algumas nem tanto, por causa de taxação de imposto, etc. Mas o custo de vida lá é muito alto.
Aí, quando eu cheguei lá, eu costumo brincar, eu vi um tanto de gente vendendo coisas na rua, tipo assim, qualquer coisa é negócio, coloca um pano no chão, tipo, essa roupa que estou vestindo, vou vender. E, assim, uma rua inteira, assim. Aí, depois eu fiquei assim, nossa, se eu morasse aqui mais tempo, até eu ia colocar coisa na rua para vender. Porque, sério, é muito caro. Tipo, por aí tem coisas, por exemplo, abacate, que é muito, muito típico, aí é muito caro. Essas coisas que é muito tipo pão, comer muito pão. Aí um pacote de pão de forma, normal, R$20. Sim, é muito caro. Aí eu conheci mais pessoas. Isso aqui em Vinha Del Mar foi dentro da escola. Eles cismaram que eu parecia com o Bad Bunny. E aí, no dia do estudante, eu fiz uma apresentação vestido de Bad Bunny na escola. Essa aqui é a Maria Tereza, ela veio para a UFMG, ela também é de terapia ocupacional. Foi muito legal, deu tempo ainda da gente se encontrar lá, e ela, tipo assim, a gente compartilhar as experiências, assim, dela ter vindo aqui e eu estar lá ainda. Aí, esse pessoal foi a turma que estava comigo, eram 10 estudantes de intercâmbio. Eram 4 brasileiros, 4 argentinas e 2 americanas. Aí, esse aqui é os pessoal chileno de lá. E aí, foi lá que eu conheci a neve mesmo, porque na Europa eu não cheguei a ver, não. Em específico, assim, o que acontece, né? O fato de estar aí, como o João disse, ajuda nesse processo de internalização da UFMG, de ser um representante. Eu, por exemplo, minha rotina não permitia fazer muitas coisas fora do cronograma, mas eu fiz a mesma coisa que eu fiz quando eu estava em Portugal, que era assim, meu compromisso de estudar, e viagens pequenas, eu fazia, por exemplo, em Portugal tinha o Erasmus e aparecia direto para fazer excursões, por exemplo, para Salamanca, e pagava 10 euros. E aí, no final de semana, eu pegava essas coisas assim que dava para fazer, mas viagens prolongadas, por exemplo, eu fiz um Eurotrip, e no final, sempre deixava para o final, de quando acabasse. E aí eu não tinha aquele peso assim, de responsabilidade de nota, essas coisas assim. E a mesma coisa eu fiz quando eu estava no Chile. Aí, essa questão de Nitior, que, por exemplo, teve coisas... Não tem estágio na UFMG de terapia ocupacional na escola. E também no centro comunitário. Então, são coisas que possibilitaram que eu dialogasse e a gente criasse, por exemplo, um grupo de estudos referente a isso, sobre essa temática, pensando futuramente em perspectivas de publicações, para aprimorar essa área de conhecimento, em específico de saúde comunitária, que é pouco ainda difundida. Fazer tudo isso ao longo desse um ano que foi, me tornou uma pessoa mais confiante e ter mais resiliência, porque vocês viram um percurso assim. Eu cheguei a pensar assim, será que realmente vale a pena ir antes? Porque, tipo assim, se eu não tivesse feito esse um ano, era para me ter formado no ano passado. Mas realmente é uma experiência única, porque depois a gente começa a trabalhar, depois que forma, e teoricamente a gente vai ter uma condição financeira para fazer esse tipo de coisa, mas geralmente 30 dias que a gente tem de férias. Quando vai ter a possibilidade, por exemplo, de ficar tanto tempo fora assim, quando você está vinculado a um trabalho, por exemplo. Aí o aprimoramento linguístico, depois de ter sofrido bastante. E aqui, em específico, foi eu fazendo um atendimento domiciliar, onde eu construí esse dispositivo de tecnologia assistiva para essa senhora. Foi muito legal. Depois ela fez no meu último dia, fez um café todo especial e me deu presentes ainda. Foi muito divertido. É isso. Aqui está o meu contato, se você... Eu sei que, tipo assim, eu precisei de muita ajuda, corri atrás de muitas informações. Fica o meu contato, se eu puder ajudar vocês com alguma coisa. E também quero parabenizar aquelas pessoas que foram aprovadas e as que ainda estão em fase ainda de... Acredite, vai dar tudo certo, é possível. E é isso.